Clara, uma historiadora urbana com uma paixão quase obsessiva por arquivos esquecidos e a psicogeografia de grandes cidades, sentia-se cada vez mais sufocada pela rotina acadêmica. Seus dias eram preenchidos por pilhas de documentos empoeirados e a frieza de dados que, por mais interessantes que fossem, raramente pulsavam com a vida que ela buscava. Havia nela uma inquietação, um vazio que nem mesmo a mais fascinante das pesquisas conseguia preencher. Esse vazio, ela sabia, era um eco distante de uma perda pessoal, um evento que a havia empurrado para o refúgio da lógica e da razão, mas que, paradoxalmente, a deixava sedenta por respostas que a ciência não podia oferecer. Foi nesse estado de espírito que o convite chegou, quase por acaso, em um e-mail anônimo com um título enigmático: O Hotel Colonial, um tesouro esquecido? A mensagem era breve, convidando-a para uma pesquisa sobre a história social de um antigo hotel no centro da cidade, conhecido por sua arquitetura peculiar e seu passado obscuro. A princípio, Clara hesitou. Hotéis antigos eram comuns e a maioria não passava de relíquias empoeiradas. Mas algo na menção de passado obscuro e na forma como o convite parecia ter sido direcionado especificamente a ela, despertou sua curiosidade. Era como se o próprio hotel estivesse chamando, um sussurro de histórias não contadas que prometiam mais do que simples dados históricos. Ela sentia um arrepio, uma sensação familiar de que estava prestes a pisar em um terreno onde a lógica e a razão seriam desafiadas, um lugar onde os ecos do passado poderiam finalmente encontrar uma voz. A decisão foi tomada. Ela aceitaria o convite, sem saber que essa seria a jornada mais profunda e perturbadora de sua vida, uma que a forçaria a confrontar não apenas os mistérios do hotel, mas também os fantasmas de seu próprio passado. O Hotel Colonial erguia-se como um monumento esquecido no coração da metrópole, uma anomalia arquitetônica em meio a arranha-céus modernos e fachadas de vidro cintilante. Sua pedra escura, outrora imponente, agora parecia absorver a luz, projetando uma sombra perpétua sobre a calçada. As janelas, embaçadas por décadas de poeira e negligência, eram como olhos opacos que guardavam segredos incalculáveis. Ao se aproximar, Clara sentiu o peso da história do lugar, uma densidade quase palpável no ar. Não era o tipo de beleza decadente que atraía turistas ou fotógrafos. Era uma beleza sombria, que falava de vidas vividas e, muitas vezes, perdidas dentro de suas paredes. A placa de neon, que um dia deveu anunciar seu nome com orgulho, agora piscava intermitentemente, as letras desbotadas mal soletrando colonial. A porta giratória, pesada e de madeira escura, rangeu com um lamento quando ela a empurrou, revelando um lobby que parecia ter parado no tempo. O ar era pesado, com um cheiro peculiar de mofo, poeira e algo mais. Algo indescritível que remetia a memórias antigas e eventos esquecidos. A recepção, feita de mármore escuro e polido, estava vazia, exceto por um sino de latão que Clara tocou, seu som ecoando no silêncio opressor. Não havia música ambiente nem o burburinho usual de um hotel, apenas o tic-tac lento de um relógio de pêndulo antigo que parecia contar os segundos de uma eternidade. Era um silêncio que falava, um silêncio que prometia revelar muito mais do que qualquer barulho poderia. Clara sentiu um calafrio, mas não de medo. Era a excitação de uma arqueóloga diante de uma tumba intocada, a promessa de descobertas que poderiam reescrever a história. Ela estava pronta para desvendar os segredos do Hotel Colonial, sem saber que, ao fazê-lo, estaria também desvendando partes de si mesma que há muito tempo estavam enterradas. Após alguns instantes de espera, uma porta lateral se abriu com um rangido suave e um homem de meia idade, com cabelos grisalhos bem penteados e um terno impecável surgiu. Era o Sr. Elias, o gerente do Hotel Colonial. Um homem que parecia tão parte do mobiliário quanto as poltronas de veludo desbotado no lobby. Seus olhos, por trás de óculos de armação fina, carregavam uma melancolia antiga, como se ele próprio fosse um repositório de todas as histórias que aquelas paredes haviam testemunhado. Ele cumprimentou Clara com uma formalidade quase cerimonial, sem um sorriso, mas com uma cortesia que beirava o respeito. Senhorita Clara, presumo, estávamos à sua espera. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se temesse perturbar o silêncio que reinava.
Clara explicou brevemente seu projeto, a pesquisa sobre a história social do hotel e a necessidade de acesso aos arquivos. Para sua surpresa, Elias não demonstrou hesitação. Pelo contrário, parecia aliviado, como se a chegada de Clara fosse uma resposta a uma prece silenciosa. Os arquivos estão no subsolo, senhorita Clara. Ninguém os toca há décadas. Talvez seja hora de alguém finalmente dar uma olhada neles. Ele a conduziu por um corredor estreito e mal iluminado, onde o cheiro de mofo se intensificava até uma porta de madeira maciça. Ao abri-la, revelou uma escadaria em espiral que descia para a escuridão. Tudo o que precisa está lá. Registros de hóspedes, livros caixa, correspondências antigas, até mesmo alguns pertences esquecidos. Mas, por favor, seja discreta. O hotel tem seus próprios segredos e nem todos estão prontos para serem revelados. Elias entregou a ela uma chave antiga e uma lanterna. Seus olhos fixos nos dela, um aviso silencioso misturado com uma súplica. Clara sentiu um arrepio na espinha. Não era apenas uma pesquisa acadêmica. Era uma permissão para mergulhar em um abismo de memórias, um convite para desenterrar o que o tempo e o esquecimento haviam tentado apagar. Com a lanterna em punho e a chave pesando em sua mão, Clara desceu os degraus, o som de seus próprios passos ecoando no silêncio, cada degrau a levando mais fundo no coração do hotel colonial e em seu próprio labirinto interior. O subsolo do hotel colonial era um labirinto de corredores estreitos e salas empoeiradas, cada uma guardando décadas de história esquecida. O ar era denso, com um cheiro inconfundível de papel velho e mofo, e a luz fraca da lanterna de Clara dançava sobre pilhas de caixas e estantes abarrotadas. Ela passou horas ali, metodicamente, abrindo caixas, folheando livros de registro e examinando objetos que pareciam ter sido abandonados às pressas. Havia malas vazias, chapéus empoeirados, cartas não enviadas e até mesmo um violino quebrado. Cada item contava uma história silenciosa, um fragmento de vida que havia se desenrolado dentro daquelas paredes. Foi em uma caixa marcada como Achados e Perdidos, 1985, que ela encontrou o diário. Era um caderno simples, de capa de couro desbotada, sem título ou nome na frente. Ao abri-lo, as páginas amareladas revelaram uma caligrafia delicada e apressada, preenchida com desenhos e anotações que pareciam mais poemas do que registros. O nome da autora, Lina, estava rabiscado na primeira página. Lina era uma jovem artista, como Clara descobriu pelas primeiras entradas, que havia se hospedado no hotel para encontrar inspiração e, talvez, fugir de uma família opressora. Suas anotações iniciais eram cheias de esperança e observações aguçadas sobre a vida na cidade, mas, à medida que Clara avançava pelas páginas, o tom mudava. A caligrafia tornava-se mais errática, os desenhos mais abstratos e perturbadores. Lina começou a descrever sussurros nas paredes, a sensação de que o hotel estava respirando e a ideia de que ela estava se dissolvendo na história do lugar. Ela falava de uma melancolia crescente, de uma solidão que a consumia e de uma estranha atração pelos andares superiores, especialmente o 13º, que parecia chamá-la. Não havia menção de fantasmas ou eventos sobrenaturais explícitos, mas a descrição de seu estado mental era assustadoramente vívida. Lina não estava sendo assombrada por espíritos, mas pela própria atmosfera do hotel, que parecia amplificar suas inseguranças e medos mais profundos. A última entrada era um desenho de uma figura borrada, quase transparente, de pé em frente a uma janela, com as palavras "Eu sou o eco", rabiscadas abaixo. O diário terminava ali, abruptamente, sem uma conclusão. Clara sentiu um arrepio. A história de Lina não era sobre uma morte violenta, mas sobre um desaparecimento da mente. Uma alma que se desfez sobre o peso da solidão e da pressão, culminando em um ato final ambíguo, talvez um salto para o esquecimento. Era um eco de desespero que ressoava através das décadas, e Clara sabia que havia encontrado o primeiro fio de sua teia de histórias esquecidas. Dias se transformaram em semanas, e Clara mergulhava cada vez mais fundo nos arquivos do colonial. Ela havia estabelecido uma rotina:
Chegava antes do amanhecer, quando o hotel ainda dormia em seu silêncio pesado, e só saía quando a noite caía, levando consigo anotações e a sensação persistente de que estava desenterrando algo que deveria permanecer enterrado. Sua mesa no subsolo estava agora coberta por pilhas de documentos, cada uma representando uma década diferente, um fragmento de tempo que ela tentava costurar em uma tapeçaria coerente. Foi ao cruzar os livros de hóspedes dos anos 60 com recortes de jornais antigos que ela encontrou o próximo eco. O nome, Arthur Finch, aparecia com uma frequência alarmante nos registros do hotel. Ele era um vendedor viajante, sempre impecavelmente vestido, com uma caligrafia elegante e um sorriso que, segundo as poucas anotações de funcionários da época, era cativo. Arthur sempre se hospedava no mesmo quarto, o 712, e sua estadia nunca ultrapassava 3 dias. O que chamou a atenção de Clara não foi a presença de Arthur, mas a coincidência perturbadora de sua estadia com uma série de desaparecimentos de mulheres jovens na cidade. Os jornais da época, embora não ligassem os casos, descreviam as vítimas com detalhes que faziam o estômago de Clara revirar. Eram mulheres que, assim como Arthur, pareciam estar de passagem, sem raízes profundas na cidade. O mais assustador era a ausência de qualquer rastro de Arthur após seus checkouts. Ele simplesmente evaporava, deixando para trás apenas a conta paga e o silêncio. Não havia fotos dele nos arquivos, apenas o nome e a descrição genérica de vendedor. A história de Arthur não era sobre um crime desvendado, mas sobre a máscara da normalidade que o mal pode usar. Ele era o oposto de Lina. Enquanto ela se desfazia sobre o peso de sua própria fragilidade, Arthur se escondia por trás de uma fachada de respeitabilidade, cometendo atos indizíveis sem deixar um único vestígio de sua verdadeira natureza. Clara sentiu um calafrio diferente desta vez, um medo mais frio e calculista. Não era o desespero de Lina, mas a frieza de um predador que usava o hotel como um covil temporário, um lugar onde ele podia ser quem realmente era, sem ser questionado. O Hotel Colonial não era apenas um palco para a tragédia, era também um refúgio para a escuridão, um cúmplice silencioso de atos que a sociedade preferia ignorar. E Clara, ao desvendar esses padrões, sentia-se cada vez mais exposta à escuridão que o hotel abrigava, uma escuridão que começava a se infiltrar em seus próprios pensamentos. À medida que Clara se aprofundava nos arquivos, a linha entre sua pesquisa e sua própria sanidade começava a se borrar. As histórias do hotel não eram mais apenas dados, elas eram vozes, sussurros que pareciam segui-la pelos corredores vazios do subsolo. Ela sonhava com Lina, com seus desenhos fragmentados e com o sorriso enigmático de Arthur Finch. A fadiga se acumulava, mas a curiosidade, ou talvez uma obsessão crescente, a impedia de parar. Foi em uma caixa empoeirada, cheia de objetos pessoais esquecidos, que ela encontrou o próximo eco, uma pequena caixa de madeira com ferramentas de relojoeiro e alguns relógios incompletos. Um bilhete amarelado, preso por um elástico ressecado, dizia: "Pertences do Sr. Alistair, quarto 407, falecido em 1958. Alistair era um nome que Clara já havia visto nos registros de hóspedes, mas sem grande destaque. Ele havia morado no Hotel Colonial por mais de 20 anos, um artesão recluso que consertava relógios para os poucos funcionários e hóspedes que ainda se importavam com o tempo. Sua história não era de violência ou loucura, mas de um isolamento tão profundo que se tornou sua própria forma de tragédia. O relatório da polícia da época, encontrado em uma pasta separada, era breve e inconclusivo. Alistair foi encontrado morto em seu quarto, a porta trancada por dentro. A causa da morte foi indeterminada. Morte natural, foi a conclusão apressada, mas havia algo estranho na descrição do cenário. O quarto estava impecável, todos os relógios parados na mesma hora, e uma única janela aberta por onde um vento frio entrava, agitando as cortinas. Ninguém havia notado sua ausência por dias. Ele simplesmente deixou de existir, sem que o mundo exterior percebesse. A história de Alistair era um espelho sombrio da solidão que o hotel parecia cultivar. Ele não foi vítima de um assassino ou de sua própria mente em colapso, mas da indiferença, da invisibilidade. O hotel, com sua capacidade de absorver e esconder, havia permitido que Alistair se dissolvesse em seu próprio isolamento, até que não restasse nada. Clara sentiu uma pontada de reconhecimento. A busca por respostas lógicas para o caos, a fuga para o refúgio do conhecimento, tudo isso poderia levar ao mesmo tipo de isolamento que consumiu Alistair.
O hotel não era apenas um amplificador de tragédias, era também um santuário para aqueles que desejavam desaparecer, um lugar onde a vida podia ser vivida e terminada sem testemunhas. E ao desvendar a história de Alistair, Clara começou a questionar se ela mesma não estava se tornando mais um eco, uma figura solitária perdida nos corredores do tempo, cada vez mais distante do mundo exterior. As horas que Clara passava no subsolo do Hotel Colonial começaram a se estender para sua vida fora dali. O sono, antes um refúgio, tornou-se um campo de batalha onde os fragmentos das histórias de Lina, Arthur e Alistair se misturavam com memórias distorcidas de seu próprio passado. O trauma que a impulsionou para a historiografia, a perda inexplicável de sua irmã mais nova, Sofia, anos atrás, começou a ressurgir com uma clareza perturbadora. Sofia, uma alma vibrante e sonhadora, havia desaparecido sem deixar rastros durante uma viagem de intercâmbio. A polícia, após meses de investigação infrutífera, arquivou o caso como um desaparecimento voluntário, uma conclusão que Clara jamais aceitou. A busca por respostas lógicas para o caos, a necessidade de encontrar padrões e explicações para o inexplicável, tornou-se um motor de sua vida. O Hotel Colonial, com seus próprios mistérios e desaparecimentos, era um espelho sombrio de sua própria dor. Ela via em Lina a fragilidade de Sofia, a alma sensível que poderia ter se perdido em um mundo indiferente. Em Arthur Fint, ela via a face oculta do mal, a ausência de rastros que a atormentava na busca por sua irmã. E, em Alistair, o relojoeiro, ela via o perigo do isolamento, a forma como a vida pode se esvair sem que ninguém perceba. O hotel não era apenas um objeto de estudo, era um catalisador, forçando-a a confrontar a verdade incômoda de que nem todas as perguntas têm respostas lógicas, e que algumas perdas são simplesmente inexplicáveis. A racionalidade de Clara, sua armadura contra o caos do mundo, começou a rachar. Ela se pegava ouvindo sussurros nos corredores vazios de seu próprio apartamento, vendo sombras nos cantos de seu olho e sentindo uma melancolia crescente que não era sua, mas parecia ter sido absorvida das paredes do hotel. O conflito interno de Clara não era mais apenas a busca por uma irmã perdida, mas a luta para manter sua própria identidade intacta diante da avalanche de ecos humanos que o colonial lhe apresentava. Ela estava se tornando parte da história do hotel, um novo eco em sua galeria de almas perdidas, e a linha entre a observadora e a observada estava perigosamente tênue. A cada nova descoberta, a cada nova história desenterrada, Clara sentia-se mais próxima de Sofia, mas também mais distante de si mesma, presa em um labirinto de memórias que não eram suas, mas que se tornavam cada vez mais reais. O hotel não a estava assombrando, estava a consumindo, revelando a ela que a verdadeira profundidade do horror não estava nos fantasmas, mas na fragilidade da mente humana diante do inexplicável. Clara percebeu que as histórias de Lina, Arthur e Alistair não eram apenas casos isolados, mas espelhos distorcidos de aspectos da própria existência humana, amplificados pela atmosfera peculiar do Hotel Colonial. Lina, a artista sensível e sonhadora, representava a fragilidade da mente diante da solidão e da pressão externa. Seu diário, com a caligrafia que se desfazia e os desenhos que se tornavam cada vez mais abstratos, era um testemunho da mente humana se desintegrando, não por uma força sobrenatural, mas pela incapacidade de lidar com a própria vulnerabilidade. Clara via em Lina a parte de si mesma que temia se perder na obsessão. A artista que ela poderia ter sido se não tivesse se refugiado na lógica. A tragédia de Lina não era a morte, mas a perda de si mesma, um eco de desespero que ressoava com o medo mais profundo de Clara de perder sua própria essência na busca incessante por respostas. Arthur Fint, o vendedor viajante, era a personificação da máscara, da dualidade entre a aparência e a realidade. Sua normalidade impecável, a ausência de qualquer traço de sua verdadeira natureza, era mais aterrorizante do que qualquer monstro explícito. Ele representava a capacidade humana de esconder a escuridão sob uma fachada de respeitabilidade, a frieza calculista que opera à vista de todos, sem ser percebida. Clara via em Arthur a face do mal que não deixa rastros, a ausência de respostas que a atormentava na busca por Sofia.
A história de Arthur era um lembrete sombrio de que o perigo nem sempre se manifesta de forma óbvia e que a verdadeira ameaça pode estar ao lado, disfarçada de normalidade. E Alistair, o relojoeiro solitário, era o eco do isolamento, da invisibilidade. Sua vida, vivida e terminada sem que ninguém percebesse, era um testamento da indiferença do mundo. Ele não foi vítima de violência, mas da ausência de conexão, da forma como a vida pode se esvair sem deixar marcas. Clara via em Alistair o perigo de se fechar para o mundo, de se perder na própria mente, uma preocupação crescente à medida que sua pesquisa a isolava cada vez mais. A história de Alistair era um aviso, um eco da solidão que a própria Clara sentia em sua busca solitária. O hotel, portanto, não era um lugar assombrado por fantasmas, mas por ecos de humanidade, por tragédias que se repetiam em diferentes formas, cada uma delas ressoando com um aspecto da jornada de Clara. Ela não estava apenas investigando o passado, estava se vendo refletida nele, e a cada eco que desvendava, mais perto ela chegava de entender não apenas o hotel, mas a si mesma. A obsessão de Clara pelo hotel colonial atingiu seu ápice. Ela não dormia mais, alimentando-se apenas de café e da adrenalina da descoberta. As vozes dos ecos se quinaram mais claras, os sussurros de Lina, o silêncio de Arthur, o tic-tac parado de Alistair. Ela sentia a presença deles, não como fantasmas, mas como uma sobrecarga sensorial, uma sinfonia de dores e ausências que a estava levando ao limite. A mente lógica de Clara, outrora sua fortaleza, agora era um campo de batalha. Ela começou a ver padrões onde não havia, a conectar pontos que se estendiam para além da razão. A busca por Sofia, que a havia levado ao hotel, transformou-se em uma busca por si mesma, por sua própria sanidade. Uma noite, enquanto revisava os últimos registros de Lina, Clara notou uma anotação quase ilegível, um rabisco no canto da página que mencionava o quarto 1301, um andar que oficialmente não existia no hotel. O colonial, como muitos edifícios antigos, pulava o 13º andar por superstição. Mas Lina havia escrito sobre ele, sobre uma porta escondida, um lugar onde os ecos se tornam mais altos. Impulsionada por uma necessidade desesperada de respostas, Clara subiu as escadas, ignorando o elevador que parecia zombá-la com seu ir e vir errático. Ela contou os andares, um por um, até o 12º. Ali, entre o quarto 1210 e o 1211, havia uma parede em branco, sem porta, sem número. Mas Clara sentia uma corrente de ar frio, um cheiro diferente, mais denso, vindo daquela seção. Com as mãos trêmulas, ela tateou a parede, buscando por uma fresta, um mecanismo oculto. Seus dedos encontraram uma pequena reentrância, um botão quase invisível. Ao pressioná-lo, um clique suave ecoou, e uma seção da parede deslizou para o lado, revelando uma escadaria escura e empoeirada que subia para o que só poderia ser o 13º andar. A lanterna de Clara cortou a escuridão, revelando um corredor idêntico aos outros, mas com uma diferença crucial. O silêncio ali era absoluto. Um vácuo que parecia sugar todo o som. No final do corredor, uma única porta, sem número, apenas um símbolo gravado. Um círculo com uma linha vertical no meio. O mesmo símbolo que Lina havia desenhado repetidamente em seu diário. Clara empurrou a porta, que se abriu com um gemido. O quarto era idêntico aos outros, mas no centro havia uma cadeira de balanço antiga, e sobre ela, um diário aberto, idêntico ao de Lina, mas com a caligrafia de Clara. As últimas palavras eram as suas, os seus pensamentos mais íntimos, os seus medos mais profundos, escritos ali, como se o hotel tivesse extraído sua alma e a materializado em papel. Foi então que Clara compreendeu. O hotel não era mal assombrado. Ele era um amplificador. Ele não criava o mal ou a loucura. Ele apenas intensificava o que já existia dentro das pessoas. Lina não foi vítima de um fantasma, mas de sua própria mente, amplificada pelo isolamento e pela pressão do lugar. Arthur Finch não foi transformado em monstro pelo hotel, mas encontrou ali um refúgio para sua escuridão. Alistair não foi morto pelo hotel, mas sua solidão foi consumida por ele. E Clara, em sua busca obsessiva por respostas, estava se tornando mais um eco. Sua própria dor e seu trauma sendo amplificados até o ponto de ruptura. A verdade não era sobrenatural, mas terrivelmente humana. O hotel era um espelho, e o que ela via nele era sua própria fragilidade,
a sua própria capacidade de se perder na escuridão. A revelação não trouxe paz, mas um terror gélido. Ela estava à beira de se tornar mais uma história esquecida, mais um eco nas paredes do colonial. A imagem de Sofia, não como uma vítima, mas como uma alma livre que não se deixou prender por nenhum lugar, surgiu em sua mente. Clara percebeu que a verdadeira libertação não estava em encontrar respostas para o passado, mas em escolher o presente, em não permitir que os ecos de dor a prendessem. Ela tinha uma escolha: sucumbir ao lapel ou lutar para sair, para viver. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu uma descarga de esperança, uma vontade de lutar contra a maré de escuridão que a cercava. Com o diário de Lina em uma mão e o seu próprio, com suas palavras mais íntimas expostas na outra, Clara sentiu o peso da escolha. O Hotel Colonial não era um lugar de fantasmas, mas de verdades nuas e cruas sobre a condição humana. Era um purgatório para almas perdidas, um amplificador de dores e obsessões. Ela poderia ficar, continuar sua pesquisa, desvendar cada eco e se tornar mais um deles, uma historiadora que se perdeu na história. Ou poderia quebrar o ciclo. A imagem de Sofia, livre e vibrante, surgiu em sua mente. Sofia não teria se deixado consumir por um lugar. Ela teria encontrado a beleza na imperfeição, a vida na impermanência. Clara, pela primeira vez em anos, sentiu um impulso que não vinha da lógica ou da obsessão, mas da pura e simples vontade de viver. Ela não precisava de todas as respostas. Algumas coisas, ela percebeu, eram para serem sentidas, não explicadas. Com uma determinação renovada, Clara fechou seu diário, deixando-o sobre a cadeira de balanço no quarto 1301, um testemunho de sua própria jornada e de sua escolha. Ela não apagaria seus rastros, mas também não permitiria que eles aprendessem. Ao sair do quarto, ela não fechou a porta secreta. Deixou-a entreaberta, um convite silencioso para o próximo buscador, para o próximo eco que o hotel chamaria. Ao descer as escadas, o silêncio do hotel parecia diferente. Não era mais opressor, mas um silêncio de aceitação. Ela havia compreendido o hotel, e ao fazê-lo, havia se compreendido. Ao chegar ao lobby, o Sr. Elias estava lá, como se soubesse que ela desceria naquele exato momento. Seus olhos, antes melancólicos, agora carregavam um brilho de reconhecimento. "Senhorita Clara", ele disse, sua voz um pouco mais alta do que o habitual, quebrando o silêncio do lobby. "Você encontrou o que procurava?" Clara sorriu, um sorriso genuíno que não havia dado em muito tempo. "Eu encontrei mais do que procurava, Sr. Elias. Eu encontrei a mim mesma." Ela entregou a chave antiga de volta a ele. "Acho que não preciso mais dela." Elias assentiu, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. Alguns hóspedes encontram a saída, outros encontram um lar. Clara saiu do Hotel Colonial, a luz do sol da manhã atingindo seu rosto. O ar da cidade, antes abafado, agora parecia fresco e revigorante. Ela não tinha todas as respostas sobre Sofia, nem sobre os ecos do hotel, mas tinha uma nova perspectiva, uma nova força. O Hotel Colonial continuaria lá, um palco para novas histórias, um amplificador para novas dores e novas esperanças. Mas Clara não seria mais um de seus ecos. Ela seria a voz que escolheu viver, que escolheu seguir em frente, levando consigo as lições do hotel, mas não suas amarras. A verdadeira profundidade do horror, ela percebeu, não estava nos monstros ou nos fantasmas, mas na capacidade humana de se perder e de se encontrar, de sucumbir e de resistir. E ela, Clara, havia escolhido resistir.